Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto do absolutismo monárquico. Também vamos falar ainda hoje sobre o mercantilismo. Agora, vamos ver então o absolutismo na Inglaterra. O absolutismo na Inglaterra tem início com a chamada Guerra das Duas Rosas, 1455 até 1485. Portanto, foram 30 anos de guerra entre duas famílias de nobres da Inglaterra, os Lancaster e os York. Vejam aqui no desenho. Os Lancaster tinham como símbolo a rosa vermelha. Os York tinham como símbolo a rosa branca. Daí o nome Guerra das Duas Rosas. Muito bem. Então, o resultado desse conflito, que já falei, que durou 30 anos, é que Henrique Tudor, ligado aos Lancaster, foi o vencedor do último conflito. Então, o Henrique Tudor vai ser coroado como rei Henrique VII. E aí o rei Henrique VII vai casar com Isabel de York e unir as duas famílias. Com isso, pôs fim ao conflito entre as duas famílias da nobreza da Inglaterra. A partir de então, nós temos a fundação da dinastia Tudor na Inglaterra e a formação de vez da monarquia nacional inglesa. Tudo bem? Vamos adiante. Reinado de Henrique VIII. Henrique VIII ele foi o responsável pela reforma religiosa na Inglaterra. E os motivos que fizeram ele fazer essas reformas foram esses. Primeiro, o rei ele pretendia esvaziar o poder do Papa na Inglaterra. Segundo, a nobreza tinha interesse nas terras da igreja. Então, Henrique VIII, esperto, ele usou isso para ter como moeda de troca a fim de obter o apoio da nobreza no parlamento. O resultado de tudo isso foi que o rei Henrique VIII ele rompeu com a Igreja Católica, tomou os bens da Igreja Católica, aí nesse momento ele vai fortalecer seu poder, porque ele vai enriquecer, e ele vai fundar uma nova igreja na Inglaterra, a chamada Igreja Anglicana. A partir de então, Henrique VIII passa a ser o detentor do poder político, porque ele passa a ser o rei absoluto da Inglaterra e passa a ser também o poder espiritual, já que ele vai ser o chefe da igreja anglicana, essa nova igreja criada por ele. Ele fica como se fosse também uma espécie de papa da igreja anglicana. Aqui nós temos a figura do rei Henrique VIII. Vamos adiante. Só, pessoal, que o auge do absolutismo na Inglaterra vai se dar com essa rainha aqui, ó, a rainha Elizabeth I, que foi chamada de Rainha Virgem. Elizabeth I foi uma hábil administradora. Ela vai expandir a economia tomando as seguintes medidas. Primeiro, ela aumenta a frota de navios da Inglaterra. Ela vai incentivar a pirataria, porque a renda da pirataria vai financiar a atividade industrial. Ela vai manter o parlamento também sob seu controle, mostrando uma habilidade política também. E vai desenvolver as artes e a literatura na Inglaterra. É com a Rainha Elizabeth I que nós temos o início do processo de cercamento. Essa política de cercamento foi um fator importante para a Revolução Industrial do século XVIII. Mas o que foi essa política de cercamento? A política de cercamento foi a expulsão dos trabalhadores do campo para as cidades. E nas cidades, esses trabalhadores eles já vão servir como mão de obra inicial para a indústria que estava engatinhando. E o campo vai servir para a pastagem de ovelha. O jalã servia de matéria-prima para a indústria de tecidos. E com a Elizabeth I tem início a colonização da América do Norte. Recapitulando então, gente. O fim da Guerra das Duas Rodas se deu com Henrique VII. Daí ele vai fundar a dinastia Tudor. Com o rei Henrique VIII, nós temos a fundação da Igreja Anglicana e o rei
ele vai passar a ter, nesse momento, o poder político e também o poder espiritual. Já com a rainha Elizabeth I, nós vamos ter o auge do absolutismo. Ela é quem vai dar início à colonização da América do Norte. Vamos ver agora o que foi o mercantilismo. O conceito de mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas que ocorreu na Europa durante os governos absolutistas. Essas práticas econômicas, gente, tinham por base a acumulação de riquezas nos cofres das nações. Então, quanto mais rica uma nação era considerada, ela teria que ter acumulado riqueza em seus cofres. Vamos ver, então, as características do mercantilismo. Primeiro, o metalismo. O metalismo consiste no acúmulo de metais preciosos. Nesse caso, o acúmulo de ouro e prata nos cofres das nações europeias. Balança comercial favorável, ou seja, as exportações têm que ser maiores do que as importações, no chamado superávit primário. Adoção do pacto colonial, isto é, a exploração das colônias. Protecionismo significava sobretaxar artigos importados a fim de proteger as manufaturas locais. Intervenção estatal era garantir o desenvolvimento da indústria local. E os monopólios, que eram a exclusividade de exploração de uma área ou de um produto por uma só empresa. Então, metalismo, balança comercial favorável, adoção do pacto colonial, protecionismo, intervenção estatal e monopólios foram características do mercantilismo. Agora, veja bem, gente. A acumulação de riquezas pelas nações, ela vai se dar de formas diferentes. Por exemplo, na Espanha, nós temos o metalismo. Ou seja, a Espanha acumulou riqueza através do ouro e prata que foram encontrados nos impérios Inca e Azteca. Já em Portugal, a acumulação de riqueza vai se dar através da agricultura. Né? A gente viu isso aí no primeiro semestre, que o engenho colonial na produção de açúcar era realizado nas plantações chamadas plantation e também com a exportação do tabaco. Já a França vai acumular riqueza através da atividade industrial, com o chamado colbertismo de Jean Colbert. Ele vai incentivar a prática industrial na França. Na Inglaterra, a acumulação de riqueza vai se dar, primeiro, comercial e depois industrial. Comercial com as trocas que a metrópole tinha com as colônias e depois industrial com o advento da Revolução Industrial do século XVIII. Já na Holanda, a acumulação de riqueza se deu de forma mista, comercial e industrial ao mesmo tempo. Como exemplo, no caso da Holanda, nós tivemos o seguinte: a invasão holandesa no Nordeste brasileiro, e essa produção açucareira que era aqui produzido era levado para a Holanda. Portanto, nós temos atividade comercial. Lá na Holanda, esse açúcar ele era industrializado, processado, refinado. Então, nós temos uma atividade industrial. Depois da Holanda, eles exportavam esse produto para toda a Europa. Então, nós tínhamos atividade comercial. Por isso, a acumulação de riquezas da Holanda ela se deu de forma mista, comercial e industrial ao mesmo tempo. Portanto, gente, o mercantilismo ele tem por base o sistema colonial, onde as colônias elas eram necessárias para a acumulação de riquezas na Europa. Adiante. Recapitulando, então. O mercantilismo é a prática econômica de acumulação de riquezas. E essas acumulações de riquezas, elas se apresentavam de diferentes formas. Poderia ser através do metalismo, com ouro e prata, da agricultura e também da atividade industrial. E os meios para conseguir os objetivos do mercantilismo eram esses aqui: o protecionismo, o colonialismo,
pirataria, balança comercial favorável. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Não esqueçam de fazer as atividades que estão sendo propostas. Essas atividades são importantes para que a gente possa avaliar vocês. Tudo bem? Então, gente, até a próxima aula.